Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus. Continuamos o podcast. Eu vou só dar uma explicação, porque essa ministração sou eu que vou dar. Eu repeti, claro, domingo pela manhã, antes da celebração da Ceia do Senhor, eu sempre trago uma palavra. Eu vou falar de forma resumida. E a palavra de domingo pela manhã, dentro do tema, é não abandone o arado. E o texto é o livro de 1 Reis 19, do 4 a 13. Ele, porém, diz o texto sagrado. Deixa eu aumentar aqui devido à dificuldade, né? Deixa eu só botar aqui para eu ler. Meu texto. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e se afastou-se debaixo do zimbro. Ser Elias pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou digno, não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tomou ao deitar-se. E o anjo tomou-se pela segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come e anda, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se Elias, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali numa caverna, o telefone tocou aqui, né? Deixa eu só responder, né? Esse sermão que vai pregar sou eu, como eu disse aos irmãos, mas mesmo. É, é, eu vou transmitir para os irmãos pelo menos a ideia do texto, né? E o anjo secou pela sua vez e disse: levanta-te e come. E ele comeu, e com aquela força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, ali à noite. Eis que a palavra do Senhor veio. A palavra do Senhor veio, ele disse: que fazes, Elias? Ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei. E buscam a minha vida, disse o profeta, para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te no monte perante o Senhor. Eis
que passava o Senhor como também uma grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa, delicada. E sucedeu-se que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Que o Senhor Jesus abençoe o meu. Senhor, só vou dar uma explicação, não abandone o arado que eu ministrar sou eu, né? O profeta Elias, após um confronto, e depois dos profetas de Baal, depois de tantos milagres no Monte Carmelo, foge ao deserto e pede para morrer, exausto e temendo a ameaça de Jezabel e Acabe. Deus então o visita em uma caverna no Monte Horebe, não em eventos grandiosos como o vento, o terremoto, o fogo, mas no som de uma branda quietude. Essa experiência ensina Elias que os leitores, que Deus se manifesta não apenas no poder, mas também em suavidade e em momentos de quietude. Deus encoraja Elias a sair da caverna e a direcionar para uma nova missão, mostrando que ele tem um propósito para ele, apesar dos seus medos, apesar dos desesperos, apesar das lutas, das provas e dificuldades. São censores, não censuremos, perdão, Elias, pelo que ele fez. Somos iguais ou piores do que ele. Elias havia acabado de testemunhar um grande milagre no monte. Deus demonstrou o seu poder sobre os profetas de Baal. No entanto, a ameaça, o perigo e a dificuldade em enfrentar Jezabel o leva a uma crise de fé, medo, levando-o a fugir e a desejar a morte. Elias, após a fuga, se encontra exausto e desanimado, pedindo a Deus para tirar a sua vida. Ele se sente derrotado, acreditando que falhou em sua missão e que não é melhor do que os seus antepassados e aqueles que serviram. Deus encontra Elias em uma caverna no monte, perto do Monte Horebe, também conhecido como Sinai, não em eventos grandiosos, mas sim numa suave quietude de um vento, no lugar aonde a presença de Deus se manifesta. Gosto de pensar como Elias, o grande homem de Deus, homem usado poderosamente pelo Senhor, por grandes feitos de Deus, por décadas em seu ministério e vida com Deus. A sua época foi marcada pelo governo de um dos piores reis de Israel, o reinado do norte. Além do seu afastamento completo de Deus, levou o povo a errar com ele. Acabe de juntou-se com os demônios encarnado na sua mulher, chamado Jezabel. Nada comparado com o nosso ministério atual. Cercado de prosperidade e vida nababescamente, de opulência, carros importados, aviões milionários, mansões, contas fora do Brasil. Mas, diz o texto de João, Jesus Cristo, mais um mercenário, é mais um mercenário do que pastor. Vivemos dias difíceis, aonde o diabo tem liberado os piores demônios do inferno. Aí bota o Apocalipse aqui, serão bestas, os piores demônios, como o atual, dentro de nossas igrejas, Belfogor, os demônios do esfriamento, da letargia.
energia, sem força da apostasia, nos tirando, nos desanimando, fazendo com que nós abandonemos o ministério da obra de Deus. O diabo quer que vivemos esse cristianismo de igreja morna, dormente, apagada. Ele quer que nós abandonemos e larguemos o arado. O diabo tenta de todas as maneiras para larguemos a mão do arado e venhamos a desistir do maior projeto de Deus ao homem, o seu ministério. O diabo trabalha por um dos maiores demônios do inferno para largarmos o arado de Deus, Belfogor. Não podemos ouvir o inferno, esses demônios. Jesus diz em Lucas 9:62 e disse: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Precisamos aprender a reagir diante das afrontas do inferno. Não podemos desistir com tanta facilidade como temos feito. Preciso aprender a reagir diante do Senhor para não largar a mão do arado de Deus. Como eu vou ministrar dois, eu vou ministrar logo podcast de domingo à noite. Ouça, também vou falar só por cima. O Espírito Santo, porque eu vou preparar o sermão. Ele quer usar a tua vida. Nós não vamos fugir do tema, lembra? Nunca desista, prossiga em viver com Deus. O texto de Atos 9, 10, 15. Ouça o Espírito Santo, ele quer usar a sua vida. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e a pergunta da casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado de Saulo, pois ele eis que está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamando Ananias, e punha sobre ele a mão para que tocasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder os principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. E disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e do mundo, e dos reis e dos filhos da terra. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração, ler a palavra, ouça o Espírito Santo. Ele quer usar a sua vida. Ananias, um discípulo em Damasco, recebe uma visão de Deus, instruído a encontrar Saulo de Tarso, que estava cego, em oração após um encontro maravilhoso com Jesus na estrada de Damasco. Ananias hesita, lembrando de Saulo como um perseguidor dos cristãos. Mas Deus assegura que Saulo é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos filhos de Israel, e sofrerá por causa do nome de Deus. Ananias hesita e não quer. Um discípulo fiel em Damasco e é abordado por Deus com uma visão, no mínimo, esquisita e estranha. Orar pela vida de um dos maiores matadores dos cristãos. Deus o instrui a ir a Saulo de Tarso, que estava em uma casa na rua chamada Direita, e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a visão. Ananias, no entanto, reluta em obedecer, lembrando a Deus que Saulo era conhecido por perseguir os cristãos e que tinha vindo a Damasco para prender aqueles que o seguiam o caminho de Jesus. Deus assegura a Ananias que Saulo foi escolhido para levar o evangelho a um público amplo, inimaginável. Gentios, reis,
os filhos de Israel, o mundo inteiro, o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, era aonde Paulo chegaria. Deus também revela a Saulo que Saulo sofreria muito por causa do seu nome e do nome de Jesus, mostrando que sua perseguição aos cristãos não foi em vão, mas fazia parte de um plano divino para a disseminação e o crescimento do Evangelho. Deus queria usar alguém incomum, improvável, para mostrar o seu poder transformador em sua igreja, parece cética na sua época e em nossos dias. Muitas vezes, queremos limitar a ação e o poder, o alcance de Deus. E somos incrédulos para entender o que Deus pode fazer, qualquer coisa que Ele quiser. Como disse Jó, no momento difícil da vida, capítulo 23, 13, Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer coisa, ninguém pode impedir. Quando Deus quer, Ele faz e ninguém pode impedir a Deus. Deus escolhe, chama e vai preparar um assassino, criminoso, um bandido e transformá-lo no maior ganhador, pregador, missionário, multiplicador de vidas. Homem que vai fazer o Evangelho de Cristo ser conhecido no mundo inteiro, até a nós, para levá-lo, o meu nome, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Por isso, Deus escolhe e continua escolhendo homens e mulheres que ouvem, que escutam o seu Espírito. A palavra-chave e profética de Deus é clara, porque este é para mim um vaso escolhido. Quando Deus escolhe, Ele chama para se apresentar à sua presença. Ele convoca, Ele toca. Sim, Deus chama quem Ele quer. Deus te chama hoje. Significa que você foi escolhida pelo próprio Deus para ser usado por Ele. Não tem como ser eu e você sermos felizes, realizados, se nós não atendermos o chamado e a voz de Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus dizendo: és para mim a varoa escolhida ou escolhida. É uma grande honra para os homens e mulheres que recebem o chamado de Deus em sua vida. É ser escolhido no meio de 8 bilhões de pessoas. Pastor, eu fui um dia escolhido por Deus, mas fugi e continuo fugindo da voz do Senhor. Provavelmente você é importunado constantemente pelo Espírito Santo de Deus, por essa escolha e posição que você vive. Você só será completamente feliz, realizado, atendendo, ouvindo a voz de Deus que continua a te chamar para a presença dele. Consegue ouvir a voz de Deus ou agora? Provérbios 23, 26, filho meu, dai-me o teu coração. Consegue ouvir? Então vem, pois o Senhor te espera neste momento em sua presença. Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. E Deus lhe use poderosamente. Em nome de Jesus.